Nesse evangelho que nós acabamos de ler, tem um moço que faz uma pergunta a Jesus. Então você lembra qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Ou qual o maior mandamento da lei de Deus? E quem é esse rapaz que pergunta? Quem é? Isso, um mestre da lei, está dito ali. Um mestre da lei chegou e perguntou a Jesus essa pergunta. Para nós, talvez pareça uma coisa muito sem sentido. Mas, veja bem, quem faz a pergunta é alguém especialista na lei. Para um cara ser chamado mestre da lei, ele é alguém que pertence a uma casta e que passa por uma prova. Lembra quando Jesus está no templo? E aí todo mundo fica impressionado, aos 12 anos de idade, o menino no templo, e aí falam assim, olha, os doutores da lei estão impressionados que esse menino sabe recitar a lei, ensinava até os doutores. Por que isso? Jesus não vem de uma tribo que precisaria passar por isso, porque a casta dele não seria sacerdote. Mas quem é da tribo de Levi ou da tribo de Judá, o menino com 9 anos de idade precisava ir ao templo e passar por essa prova. E qual que era a prova que o menino tinha que passar? Que hoje nossos catequistas nem imaginam com uma coisa dessa. Mas com 9 anos de idade, ele ia diante dos mestres da lei, dos sacerdotes da época, e recitava as 613 leis que estão escritas no livro do Levítico. 613. O menino tinha que saber de cor, porque para ele se tornar um mestre da lei ou um sacerdote, ele tinha que saber a lei. Então esse homem aí sabia de cor e salteado quais eram as leis e muito mais qual era o maior mandamento da lei de Deus. Por que esse homem, no meio de Jerusalém, sabendo do que ele sabe, pergunta para Jesus qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Por que ele faz isso? Alguém que já sabe pergunta. Por que geralmente alguém que já sabe de uma coisa pergunta uma coisa? Primeiro, muitas vezes porque quer testar. Mas no caso desse rapaz, é porque ele entendeu que na verdade a interpretação dessa lei não estava muito certa com aquilo que eles estavam vivendo. Tanto que depois ele repete a mesma coisa que Jesus disse e ele acrescenta: fazer isso, amar a Deus e ao próximo, é muito maior e melhor do que os sacrifícios e holocaustos. Olha, esse homem ganhava a vida fazendo sacrifícios e holocaustos. O que o padre está querendo explicar para vocês? O que esse homem com reto coração chega a Jesus e pergunta é uma coisa que nós devíamos nos perguntar, e nós nos perguntamos e nem nos damos conta. Sabe do que nós não nos damos conta? Do que é realmente o amor. Essa semana, num atendimento, uma pessoa me disse assim, e olha que é uma pessoa de muita caminhada de igreja, que veio conversar com o padre, inclusive é famoso dentro da igreja, famoso pelas suas pregações, e veio dizer para mim assim, que estava muito incomodada porque não conseguia amar a própria mãe. E assim, quando você pensa assim, meu Deus, olha, não conseguir amar a própria mãe é uma coisa triste, não é verdade? Meu Deus, é triste, você deve ter tido uma história muito difícil com a sua própria mãe, para não amar a própria mãe. E aí eu perguntei para ele assim, mas como que você não ama a sua mãe? Me conta. E ele disse, padre, olha, eu faço tudo, eu cuido dela porque ela tem Alzheimer, então ela mora comigo, eu dou comida, eu faço tudo, eu vou e volto, enfim, faço todas as correrias com ela, mas eu não sinto afeto, não sinto amor por ela, por isso e isso que ela fez comigo no passado, eu não consigo sentir. Consegue entender que ele ama e não está percebendo que ama?
Porque colocaram na nossa cabeça, e é isso que esse diálogo de Jesus com esse homem, eles estão conversando nesse nível, eles estão entendendo isso, o que é verdadeiramente o amor. E qual que é o nível desse diálogo? É como se Jesus dissesse para ele assim: não, olha, as pessoas não estão entendendo, sabe por quê? Porque enfiaram na nossa cabeça que amar é ter sentimento por alguém. Olha, ter sentimento por alguém, primeiro que não significa amor coisa nenhuma. Porque muitas vezes, a pessoa que você tem sentimento de amor, você oscila. Hoje você ama ela, amanhã você tem raiva, depois você odeia. Aí você volta a amar e fica nessa confusão. Os sentimentos, eles são assim, eles são estáveis. Eles são dessa maneira. Agora, amar de verdade, e é isso que Jesus está dizendo aqui, amar é um esforço. É amar com todo... Olha o que Jesus... Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é único, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amar significa fazer um esforço. Isso sim que é amor de verdade. E a gente precisa começar a entender que isso que é amor de verdade. Porque ter sentimento, olha, ficar com pessoas que é agradável, quer ter afeto, quer ter sentimento, isso não salva ninguém, nunca vai salvar. Isso aí é o fácil da história. Se fosse assim, se fosse desse jeito, Jesus nem precisaria perder tempo de morrer na cruz. Porque ele morreu pela cruz não só por quem ele amava, mas por todo mundo. Porque ele tinha sentimento. E não é isso. E essa pessoa, e aí de repente eu falei para ela, ela falou assim: nossa, padre, eu não tinha visto por esse lado, por esse ângulo de visão. Porque ele não percebia que ele amava sim. Claro que ama. Quem é que cuida, que dá de comer, que faz tudo? É esse que ama. Porque ele não sente e faz. Esse ama de verdade. Agora, quem precisa sentir para fazer qualquer coisa na vida é o adolescente. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se nós estamos assim, só fazendo coisas a partir do que a gente sente, você não ficou adulto, você não é maduro, você está adolescente ainda. É o adolescente que faz, vai lá fazer isso, não estou com vontade. É o adolescente que faz isso, que não tem vontade de fazer as coisas, que não quer, que só faz o que tem vontade. Por que você vai fazer isso, menino? Não, porque eu estou com vontade, estou sentindo uma coisa. Por que você vai usar maconha, menino? Não sei, tenho uma curiosidade, uma vontade de experimentar. Sabe essa coisa de adolescente? E quantos nós vivemos como adolescentes? Esperando sentir as coisas. Parece que nós temos que sentir as coisas para concretizar as coisas da nossa vida. Se não, pronto. Aí eu crio toda uma confusão. Olha a confusão que essa pessoa que eu estou dizendo criou na cabeça, a confusão, porque ela estava se sentindo mal, porque ela achava que ela não amava realmente a mãe. E ama sim, de verdade, porque esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Quem é capaz de fazer isso? E é por isso que esse menino, eu chamo de menino porque no evangelho, no grego dá a entender que ele é um mestre da lei novo, é um padre novo, que chega perto de Jesus e diz para ele assim: olha, Senhor, amar é isso mesmo, amar de verdade é quando eu não fico preso ao que eu estou sentindo, mas eu tenho coragem de ter atitudes, mesmo se eu não estou sentindo. E o quanto isso faz bem. E talvez nós não aprendemos a verdade que existe nisso. Como é que eu faço, padre? Eu não quero levantar de manhã, eu não consigo levantar cedo. Me programo para levantar cedo, não consigo. Mas eu não quero estar lá naquele lugar, padre, não consigo ir, parece que eu não tenho força, parece que eu estou desanimado na vida.
E é isso, e todo mundo, e todos nós temos isso. Mas você consegue, mesmo sem querer estar lá, você está saudável. Você não consegue estar lá, você está doente. Pode perceber. É aqui que se esconde, sabe, a trama toda do Evangelho de Jesus Cristo. É nessa verdade que se esconde o segredo da nossa vida. Porque só se torna adulto de verdade, maduro, quem consegue fazer, ou quem consegue tomar decisões que vão privar você de certas coisas na vida. Por exemplo, ter filhos. Por que as pessoas não querem ter filhos hoje? Porque ter filhos implica uma série de coisas, uma série de sentimentos que a pessoa não quer perder. E muitos sentimentos esses estão ligados à própria relação marido e mulher. Qual é o homem corajoso que consegue, e aqui vou falar francamente para vocês, o homem corajoso que consegue ter um filho, e aí ele certinho, fica naquele momento de repente respeitando a sua mulher, ele quer ter relação sexual com ela, mas de repente por causa da mudança hormonal ela não quer. Então ele passa por aquela situação e ele fala assim, mas eu quero, mas ela não quer. Então ele passa por aquela situação de dizer assim, tudo bem, não tem problema, porque é em vista do meu filho. Entende? Isso diz que uma pessoa é realmente adulta, isso diz que uma pessoa é realmente madura, isso diz, quando você é capaz de fazer aquilo que você não tem vontade, a maturidade está aí, o amor está aí. E tomara que Deus te ajude a entender isso que o Padre está dizendo hoje. Porque nós somos a sociedade da força do querer. Ao invés de nós trabalharmos a nossa vontade, a gente trabalha o nosso querer, os nossos sentimentos. Isso é até nome de novela. É a sociedade que só vive por aquilo que ela quer. Eu quero, eu faço, se eu não quero. É uma sociedade mimada. E aí fica fazendo as coisas do jeito que pode perceber. Olha na política. É só você ver no discurso o tanto de político mimado. Olha na igreja, o tanto de padre mimado, que em vez de fazer como a igreja está mandando, faz do jeito que ele quer. Olha na sociedade, o tanto de pai e mãe mimado, que ao invés de fazer como tem que ser feito, fica entrando na onda da modinha aí da vida e fazendo as coisas tudo ao contrário. É gente mimada. E está cheio de gente assim, começar de mim, de você. E nós vamos entrando nessa situação. A gente precisa sair desse mimimi. Porque tem muita gente sofrendo aí por causa da mimação desse povo, desses filhos mimados. Tem que sair disso. Desculpa a homilia hoje, acho que foi um pouco agressiva e até desabafo, mas é justamente porque esse amor sentimentalista está atrapalhando a nossa vida. E eu vejo isso no atendimento. Quantas pessoas estão atrapalhadas por causa desse amor ridículo que as pessoas inventaram, que não existe, não existe. Vamos ser amados por Jesus verdadeiramente, com amor verdadeiro e próprio. Fica de pé. Um instante de silêncio, vamos pedir a graça de viver esse amor que gera esforço, que nós temos a força dentro de nós para viver esse esforço do amor. Aprender a não querer só fazer as nossas vontades, viver só dos nossos instintos. E Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, todos os dias.
Professemos a nossa fé.